Olá pessoal, vamos fazer agora o sexto episódio, tutorial criação de periquitos em inglês, e vamos falar sobre o sexo dos periquitos e também sobre como adquirir uma boa ave para a criação. A princípio eu peguei aqui um casal de verdes claros, que é a mutação, no caso é o padrão selvagem dos periquitos. Eu vou estar indicando aí para vocês como reconhecer o macho e como reconhecer a fêmea. Nos periquitos tem uma região próxima às narinas, o pessoal chama de carúncula, onde vocês reconhecem o macho da fêmea. No caso, a carúncula do macho, algumas mutações, a grande maioria delas apresentam na cor azulada, igual vocês estão vendo aqui. Esse no caso aqui é o macho é verde claro, então a carúncula é bem azul. Eu vou estar mostrando outras mutações que tem aqui, os casais, para vocês terem uma definição que é macho e qual que é fêmea. Já a fêmea apresenta uma cor mais clara, no caso de branco, de azul para branco, de chocolatado ou bem chocolate, dependendo do estado que ela está para repouso, procriação, Então essa é a diferença a princípio da fêmea para o macho. Lembrando que para todas as mutações a fêmea não varia, não sofre variação na coloração da carúncula, é branca ou é azulada ou marronzinha claro ou achocolatado. Agora os machos de uma mutação para outra podem sofrer algumas diferenciações. Bem, aqui já temos a outra mutação, que no caso é verde cinza. No caso dá para ver bem a diferença do macho, o macho narina azulada, a carúncula, e a fêmea no caso, a fêmea aí está numa tonalidade de chocolate claro. Então aí dá para você perceber bem a diferença. Ao ver soltar esses dois aqui, nem estava junto, já quero namorar aqui, acasalar. Então aí a fêmea, veja aí como o macho está fogoso, a fêmea também querendo criar, mas estou fazendo a temporada de criação. Então é só para demonstração mesmo da diferença do macho para a fêmea. Bem, aqui temos um casal celeste, da linha azul. O macho está à esquerda, a fêmea à direita. A fêmea está com a narina branca, o macho bem azul. Então dá para distinguir na linha azul também que o macho a carúncula é bem azul e a fêmea, no caso, branca. Aqui temos um casal de cinza, normal cinza. O macho é o da direita, a carúncula bem azul. A fêmea da esquerda, a carúncula esbranquiçada para chocolatado, Então também é uma definição bem clara da carúncula e do sexo dos periquitos. Existem mutações que o macho não apresenta narina azul. Uma delas é a mutação Wino. No caso aqui é um macho lutino, Você percebe que a narina dele é um macho adulto, já não apresenta a cor azul. É um arroxeado uniforme. Aqui do lado dele já tem uma fêmea lutino. A cor da narina dela é bem achocolatado, acusando o ponto que ela está no ponto de criar, além dos hinos, os albinos também estão inclusos aqui nessa mesma característica, Além dos hinos, existem outras mutações que apresentam, o macho apresenta a carúncula arroxeada, que no caso são os arlequins recessivos, os claros de olhos pretos, que é os coques, que é o cruzamento dos arlequins dominantes com os arlequins recessivos. Então eles apresentam também a coloração arroxeada. Os rendados também apresentam a coloração arroxeada, os machos, E para as fêmeas não altera, é branco, chocolatinho claro ou chocolate bem escuro, igual essa fêmea aqui que vocês estão vendo na mutação lutina. Bem, aqui eu peguei uma mutação albina, Wino, na linha azul, que é o albino, são 3 fêmeas, com as variações das carúnculas. No caso, a mais à direita está na cor chocolate, que indica que ela está no ponto de reprodução.
soltar ela com o macho, provavelmente ela vai estar criando. A do meio, no caso, está com uma coloração esbranquiçada azulada, né? E a do canto esquerdo, né? Ela apresenta uma coloração chocolate forte, também indica que ela está no ponto de criação. Se soltar com o macho, provavelmente ela vai estar produzindo os ovos e os filhotes. Aqui está recapitulando, então, a coloração do meio é a mais fraquinha, né? Um azul branco azulado. A da direita, a fêmea chocolate claro. E da esquerda, o chocolate forte, que é o ponto de máximo se pode chegar à coloração da carúncula das fêmeas. Só fazendo uma introdução ainda na colocação da coloração das carúnculas da fêmea. Existem fêmeas que apresentam as carúnculas bem azuladas, né? Situando a parte entre as narinas que são esbranquiçadas, que são fêmeas que eu considero até problemáticas, porque elas são fêmeas que não criam. Então evite de pegar essas fêmeas, né? Caso vocês achem algum criador, né? Porque provavelmente elas não produzirão filhotes ou os ovos. São conhecidas como fêmeas difíceis. Então evite de pegar essas fêmeas. Agora aqui na mão, né? Eu vou ensinar vocês a distinguirem, né, o sexo de filhotes, né? Também não é difícil. No caso aqui na minha mão tem um macho, o qual aqui vocês verem a narina dele é uniforme, bem arroxeada, carúncula, né, bem arroxeada. A narina dele não existe nenhuma coloração branca ao redor da narina, né? Então essa é a característica do filhote macho para todas as mutações, tá? Então aqui é uma regra geral, bem uniforme, bem arroxeado, né? Então assim você consegue distinguir o macho da fêmea quando filhote. Agora eu vou pegar uma fêmea para vocês estarem verificando a diferença. No caso, a fêmea, né, já apresenta na região da narina, dos furinhos, né, uma volta branca em torno de todo o furinho das narinas, sobre a carúncula. É arroxeada também, mais claro que o macho, né, mas todas as fêmeas apresentam características de ficarem branco em volta das narinas. Com o tempo, até os seus 4 meses, essa mancha branca em volta das narinas vai aumentando. Então fica mais fácil de vocês verem a diferença entre o macho e a fêmea de filhotes de periquito. Para comparar, tá os dois lado a lado, né? Da esquerda é a fêmea e a direita é o macho. Agora eu vou estar falando para vocês como fazer a aquisição dos periquitos para montar o plantel. Eles estão pretendendo fazer a criação. No caso aqui, são características que podem estar influenciando na escolha das aves. Lembrando que os periquitos vocês vão encontrar no mercado, né, a valores de R$50 até R$3.000 cada ave. Isso vai depender, os valores dependem muito da qualidade da ave, do porte da ave. Então vai depender também de como você vai estar começando a criação. A princípio, aqueles que não conhecem o periquito australiano padrão inglês, né, que queira estar começando a criação, sugiro comprar aves mais baratas, porque para você estar aprendendo o manejo, né, sabendo como reproduzir as aves, porque muitas vezes você pode estar perdendo uma ave, ficar decepcionado e acabar com a criação, porque você investiu bastante dinheiro e acaba perdendo aves boas de plantel bom. Então sugiro você estar comprando aves mais baratas, né? Aves talvez que não sejam até belas aos olhos, né? Mas que facilitem você estar aprendendo o manejo da criação dos periquitos ingleses. Quando eu comecei minha criação aqui, né, eu comprei aves padrão bem fraquinhos na realidade, né? Na época eu comprava em lojas Pets, chegava a pagar R$40 cada ave, mas eu não tinha a definição o que era o padrão bom do periquito, o que era o periquito bom, o que era o ruim. Para mim era tudo bom, né?
Então, e comecei a criação. Com o tempo fui adquirindo mais conhecimento, procurando aves melhores para a criação. Vendi os filhotes das aves piores, né? E com esse dinheiro adquiri uma ave boa, de conta. Tinha 5 aves ruins, e vendia elas e acabava comprando uma boa, para aumentar a qualidade do plantel. Então vocês podem estar fazendo a princípio isso. Os valores das aves, né? Conforme o criador, pode variar de um criador para o outro. Você pode pagar o mesmo padrão da ave, uma ave aí, R$250, e outro criador cobrar 500 do mesmo porte, do mesmo padrão da ave. Isso vai variar de criador para criador, né? Eu classifico os criadores em 2 classes, né? Os criadores hobbyistas, né? Os criadores comerciantes. Geralmente os criadores comerciantes procuram só vender as aves, né? E não passarem os dados, as características das aves, e adquirir um valor maior do que a ave realmente vale. Já os criadores hobbyistas, né, que tem o hobby como paixão, né, geralmente você encontra as aves mais em conta, mais no preço mais acessível, e geralmente você consegue tirar instruções, as explicações que o criador possa estar passando sobre as aves, sobre como manter essa ave em sua casa. Eu sugiro, a princípio, vocês comprarem suas aves, né, criadores, né? Porque geralmente, se você comprar em aves, em lojas pets, você pode ter a ave anilhada, tudo, mas você não vai ter o pedigree, você não sabe a procedência dela, quais as características, o que ela porta, o que ela pode estar produzindo ao cruzar com determinada mutação, né? Então, se vocês puderem pegar de criadores, seria até melhor, porque vocês também acompanham e vê a criação, como é a criação das pessoas que produzem periquitos ingleses. E você vai ter todos os dados, como pedigree, data de nascimento, quem são os pais, a coloração dos pais, das mães, né? Então isso facilita, a princípio, o começo da criação dos periquitos ingleses e onde vocês querem estar produzindo e querem estar chegando. A criação de periquitos ingleses, né, o objetivo maior é trazer as aves ao porte mais próximo do padrão oficial internacional. Então, o pessoal, né, tenta, não escolhe as cores, né, as cores é só uma característica a mais dos periquitos, né. Então o pessoal sempre procura obter as informações e objetivar que os filhotes saiam mais próximos do padrão oficial. Em seguida, aqui agora, eu vou estar mostrando para vocês como fazer a escolha, as características de um bom periquito à disposição, padrão inglês, né? A escolha das aves, né? Vou mostrar as várias aves com algumas características e defeitos, né? Para vocês poderem ter uma noção do que poder adquirir futuramente, ou aqueles que já têm uma criação de periquito inglês e querem investir numa criação mais competitiva, dos periquitos de maiores portes, né? Vou estar mostrando para você a característica das aves. No caso aqui, para facilitar, né, coloquei 2 aves, né, na mesma mutação, na mesma cor, que é o cintilante celeste, né? São 2 aves diferenciadas, né? Então a primeira característica que devemos procurar no periquito padrão inglês de disposição é a largura do pescoço, que eu vou estar mostrando para vocês os 2 agora aqui. No caso dessa ave que estou mostrando para vocês, pode ver que o pescoço, né, tem uma base bem larga, saindo do ombro, indo até a coroa, né, que é essa parte de cima da cabeça. Então, quanto mais largo for essa largura de pescoço e mais uniforme e reto em direção à coroa, esse é o padrão desejado para o periquito inglês. A ave do lado agora também, ele tem um pescoço até largo, bom, né, mas pode ver que em relação ao outro, né, a base do pescoço é mais estreita, né, menos larga, e ele apresenta até uma linha reta, né, em direção à coroa. Mas em relação a outra ave é muito melhor, né? Então, sempre o objetivo é buscar esse tipo de qualidade nas aves. Pescoço largo em relação ao ombro e sempre reto. Tem um efeito fechadura que posso estar mostrando depois para vocês verem o que é o efeito fechadura na cabeça das aves. Outra qualidade dos periquitos também é apresentar o ombro largo em relação à parte frontal. A hora que você olha a ave de frente, né, você vai perceber que muitas aves são mais largas que outras.
No caso das duas aves aqui, né, a proporção de ombro está quase, tem uma similaridade, né, sendo que a ave lá ao fundo, né, ela é mais larga de ombro em relação a essa que veio aqui na frente da câmara. Outra parte importante dos periquitos é a coroa, né, em relação ao comprimento dela, em relação ao padrão oficial. No caso aqui você percebe o periquito da direita, a coroa um pouquinho mais curta, e a esquerda já começa a aparecer as coroas, as penas da coroa mais comprida. Então esse é uma característica interessante dos periquitos ingleses. Falando ainda sobre largura de ombros, né, peguei dois periquitos aqui para a gente comparar. No caso esse aqui, a mesma cor tudo, né, esse é um periquito que apresenta um ombro estreito, né. Então, não é uma característica interessante dos periquitos ingleses. Eu vou ver se consigo até comparar com o outro que está aqui, que é um ombro bem mais largo, né? Para vocês estarem chegando a uma conclusão. Aqui está o periquito da direita, né? Ele é o ombro bem mais largo em relação ao periquito da esquerda, né? Então, é uma característica que deve ser procurada nos ingleses. Então, se você vai adquirir uma ave, se estiver procurando uma ave a princípio, vocês podem estar sempre procurando as características do ombro largo. Aqui as duas aves de frente, dá para ver bem a diferença de ombratura, né? O caso da esquerda é bem mais largo que o periquito à direita, né? E as características do periquito à esquerda é muito melhor que o periquito à direita. A coroa também, você percebe que já tem um empinamento maior em relação ao periquito da direita. Outro ponto interessante de se falar nas aves é a máscara, né, dos periquitos. Uma máscara que seria? Seriam essas pintas redondas, né, que você vê abaixo do bico dos periquitos, né? O quanto mais redondo e mais na parte de baixo seria melhor. Eu peguei um outro exemplar aqui que apresenta a máscara não tão boa igual o periquito à direita. Você pode ver que a máscara dele é curta, né? As pintas não são arredondadas, né? Então é uma característica também que você deve estar procurando nos periquitos ingleses para dar disposição. Também falando, aproveitando aqui o vídeo, né? O bico do periquito tem que ser bem inserido, né? Na penugem, né? Não pode ficar proeminente para fora, né? Que é uma finalização do padrão. Vou ver se até acho alguma periquito com essa característica do bico proeminente. Nesse daqui você pode ver um pouquinho a esquerda, que ele tem um pouquinho ainda, mas não é tão claro igual das outras aves que aparecem em campeonatos. Por fim, não achei um periquito com bico bem proeminente para mostrar para vocês. Outra característica interessante, né, é o direcionamento da coroa dos periquitos. No caso da direita, né, ele está com filhote, né, mas eu estou só para mostrar para vocês, né, o da esquerda, você pode ver que ele tem um comprimento de pena, tudo, mas a direção da pena na cabeça, né, não faz o 180 graus completo ou negativo embaixo do bico. No caso do periquito à direita, já apresenta essa característica de empenamento mais comprido e bem mais direcionado. Aqui dá para perceber que está bem comprido, né? A ponta das penas em relação à carúncula e o bico, né? Já está bem abaixo, então essa é uma característica importante nos periquitos ingleses. Seria o padrão bem ideal para ter as aves para disputar os campeonatos. No caso aqui, a coroa baixa também, né? As bolas circulares, né? O ombro bem largo. Então esse é um periquito bem propenso a estar fazendo parte dos plantéis, caso você deseje ter uns periquitos no padrão para competição. Outra característica que é bom estar vendo nas aves, né, é o empenamento, a coloração da cabeça, a coroa, né, se limpa ou não. A gente conhece essas aves, né, como aves fleck, ou cabeça suja, né. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. No caso aqui é uma fêmea com a cabeça bem suja, né. Então dá para criar com essas fêmeas, normal, sim, mas para campeonato, começar a sair os filhotes com a cabeça fleck, né? Elas são penalizadas, né? E não conseguem passar para as fases em que, se o periquito seja um ótimo periquito, mas se ele tiver com a cabeça suja, ele é penalizado. Na Europa, esses periquitos com cabeça suja, eles são eliminados da competição. Caso chegue na mesa um periquito com a cabeça suja, ele é derrubado e não prossegue na competição. No caso aqui, a fêmea é bem fleck, né? Mas se cruzar com uma cabeça limpa, você consegue ainda produzir filhotes ainda limpos. Mas é um trabalho um pouco mais de experiência na criação. Também que nas aquisições dos periquitos, né?
Você tem que ficar de olho na saúde do periquito, né? Comprar um periquito que não esteja embolado, que não esteja com bico, as patas, as cloacas sujas, né? Sempre o peito sempre cheio, né? Se ele tiver com peito magrinho, senão ele pode estar com alguma patologia, né? E quando vocês adquirirem os periquitos para o plantel, né? Ficar sempre de olho nessas características. Outro ponto importante também, né, quando você está começando a criação de periquitos ingleses, né, é adquirir filhotes para a criação, né. Se você não tem experiência com os periquitos, é bom não comprar adulto. Compre sempre filhotes, né, faz de conta, estamos no ano de 2019, filhotes dos anos de 2019, ou no máximo filhotes nascidos em 2018, nem que tenham um ano, né. Então sempre procure comprar filhotes para montar sua criação para que se adaptem melhor ao novo ambiente. Muitas vezes os periquitos mais velhos até criam, né? Mas podem ter problemas nas adaptações e ficar um bom tempo sem criar. Outro ponto importante também é a idade dos periquitos, né? As fêmeas para a criação, nas gaiolas de criação, é aconselhável vocês estarem começando a criá-las com 10 meses de idade, não antes disso. Porque você pode estar com um problema de retenção de ovo, né? E acabar perdendo a fêmea, ela poder morrer com o ovo entalado. Os machos também seria o ideal que eles começassem a procriar com 10 meses de idade. A partir dessa idade seria o ideal. Antes disso, eu acho que é prejudicial às aves. Vamos agora finalizar este vídeo, né? No caso, com algumas explicações que foram passadas. Eu espero que esteja ajudando a vocês, né? No caso aqui, falamos das características de como sexar os periquitos. Depois, com o decorrer do tempo, nas mutações, né, de cada mutação, a gente pode dar uma explicação mais detalhada de sexagem, como é cada periquito, né? Então, vou deixando um tchau para vocês, né, e até o próximo vídeo.